Paulo, vamos lá, né? Fernando Haddad deve ser mesmo o futuro ministro da Economia do governo petista, né? Eu começo dizendo o seguinte: eu achei muito curioso ver uma reportagem enorme no estado de São Paulo, no Estadão, dourando a pílula, né? Porque circulou muito aí, viralizou um vídeo em que ele diz assim: eu não entendo nada de economia, eu colava, né, do Alexandre Schwartzman, estudei 2 meses só, não sei nada. E aí, claro, o esforço homérico do Estadão foi para tentar contextualizar essa fala como uma piada, que ele estava no INSPER e achou ali que os colegas de faculdade estavam presentes. E aí começa falando da tese de doutorado dele, que era muito reformista e que, infelizmente, a esquerda não escutou porque ele denunciava as fragilidades do modelo soviético. Quer dizer, pintaram um cara como um liberal reformista, moderado, né? E é uma piada, uma piada. O Fernando Haddad é um socialista, tem várias e várias declarações dele, né, na linha de que ele parte de uma premissa ridícula de economia como um jogo de soma zero. O sujeito é rico porque o outro é pobre e o cara é pobre porque o outro é rico. Então é apenas um bolo fixo que precisa ser melhor distribuído. E essa é a típica cabeça de quem não entendeu nada, né, do básico de economia, de criação de riqueza. Eu sempre gosto de lembrar que o livro que fundou a escola da economia, né, o pai da economia moderna, o Adam Smith, chamava-se Inquiry, quer dizer, a busca, o questionamento, a investigação sobre a riqueza das nações. Por quê? Porque Adam Smith queria explicar justamente como é que algumas sociedades ficavam ricas, em termos relativos ali na época, porque a pobreza é o estado natural da humanidade. A idade da pedra não acabou por falta de pedra, a idade de bronze não acabou por falta de bronze, e por aí vai, né? Nós temos hoje 8 bilhões de seres humanos no planeta, vivendo, via de regra, de maneira muito mais próspera, com muito mais conforto material do que nobres medievais, né? E com uma população que era uma pequena fração da que temos hoje. Aí as pessoas vão falar, mas a desigualdade, não, mas olha a pobreza na África. E eles vão partir para a tese marxista-leninista de colonização, de exploração, de mais-valia, blá, blá, blá. E, de novo, o pobre é pobre porque o rico é rico. É como se o Elon Musk, para ficar bilionário, tivesse que ter tirado de alguém, né? Então, o Fernando Haddad tá nessa, ele tá nessa. É a visão de mundo dele. Basta ver várias declarações. Ele quer taxar fortuna, quer taxar riqueza, quer pegar o Estado e usar como uma locomotiva do progresso e da justiça social. Ele só pensa em distribuir. Né? O esquerdista típico ele é alguém que só pensa em redistribuir. Ele olha a riqueza como um dado e ele quer alocar de maneira, abre aspas, mais justa essa riqueza existente, de acordo com a visão cósmica e arrogante dele, bancando o papel ali de Deus. Então, isso é o Fernando Haddad. Aí ele teve lá reunião com o Paulo Guedes, não entraram em temas muito polêmicos, disse que foi muito cordial. Eu conheço o Paulo Guedes de longa data. O Paulo Guedes vai ser o quê? Descortês com o sujeito? Não, ele vai lá tentar. Inclusive, o Paulo Guedes é alguém muito esperançoso. Uma vez ele me contou, Rodrigo, eu levei o Ciro Gomes para visitar o Banco Pactual, na época que ele era sócio, né, para ver se ele entendia alguma coisa do tal mercado, né? Mas não adianta, a sina de todo desenvolvimentista é não entender o funcionamento do mercado de capitais, do livre mercado, de como se cria riqueza. Então, assim, o Fernando Haddad não dá para ter nenhuma esperança sobre isso. E essas teorias aí que não são novas coisa alguma, né? São só velhas teses marxistas com novas roupagens, né? Nova teoria econômica, a nova matriz macroeconômica foi parida pela turma ali do PT, da Unicamp. Veja, onde está o Nelson Barbosa hoje? Com a equipe de transição. E ainda se arrogando o papel de um novo posto Ipiranga. Quer dizer, cada um tem o posto que merece, né? Então, não adianta usar nomenclaturas bonitinhas, moderninhas, para descrever aquilo que cheira a naftalina, aquilo que fede ao passado, ao retrocesso, que é a visão de mundo de que olha com muita desconfiança para os empreendedores, não entendem sequer o papel de um empreendedor,
que poderiam ler pelo menos Schumpeter aqui para entender o que é a destruição criadora e tudo. Os austríacos eu não tenho tanta esperança, né? Um Kirchner da vida para entender o papel alerta de um empreendedor que às vezes com uma garagem e $1.000 no bolso cria uma Dell da vida ou uma Microsoft da vida, né? Porque eles são pessoas que vão alocar de forma mais eficiente os recursos existentes. E não necessariamente eles são donos do capital ou do meio de produção. Quer dizer, é uma mentalidade totalmente ultrapassada. Essa turma que não entende que se você investir $1 bilhão para uma fábrica de gelo no Alasca, ela não vale nada. Não, mas e os custos de produção? É uma mentalidade de economia clássica mal compreendida. Né? Se você empreendeu o mesmo tempo, o mesmo esforço para caçar um coelho ou caçar uma vaca, né? Ou para ter uma vaca, acesso a uma vaca, elas têm que valer a mesma coisa. Quer dizer, não entende o básico, né? Por que a água é tão útil à humanidade e o valor dela é tão baixo vis-à-vis, por exemplo, um diamante, que tem menos utilidade. Então, eu tô cuspindo aqui um monte de coisa óbvia para economistas, né? Sérios, e que para essa turma não é óbvio. Olha as declarações deles, do Mercadante. O Mercadante foi um cara que chorou, Paulo, com o congelamento de preços no passado. Aí você vai falar assim, isso é 30 anos atrás. Mas ele demonstrou alguma lição que ele tirou do passado? Ele mudou o discurso? Ele abraçou a narrativa liberal? Não, ele é o mesmo. Não esqueceram nada, não aprenderam nada. Eles estão lá chorando junto com a Maria Conceição Tavares até hoje, porque achavam que o plano cruzado era o máximo e condenaram o plano real. E nunca fizeram meia-culpa. Nunca. O Lula já deu declarações de que você tem que distribuir dinheiro para fazer a roda da economia girar. É uma falácia típica da esquerda. Típica. Se você distribuir dinheiro, vai aquecer a economia porque as pessoas vão consumir e aí vai ter que produzir mais. Eles descobriram um moto perpétuo do crescimento econômico. Só não explicam por que a Argentina está cada vez com mais miséria e 100 e poucos por cento de inflação. Ué, é só distribuir. Então, veja, Paulo, eu estou aqui, de novo, pensando alto, né, em relação a tantas coisas. Eu tenho um livrinho, né? O Básico de Economia, um livrinho pequenininho. Eu dei para minha filha ler outro dia. Ela vai começou a trabalhar, eu falei, lê para entender o Básico de Economia. O Fernando Haddad e o Mercadante e companhia, eles não entendem esse livro. Esse livro, um livrinho básico para leigos que eu escrevi. Então, como é que a gente pode esperar que coisas boas saiam daí? Eles têm essa visão de querer meter a mão no dinheiro dos outros, no bolso alheio, e com isso promover a justiça social e o crescimento econômico. Vão usar o BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil para endividar mais ainda o país, porque essa é a mentalidade deles. Eles vão querer alocar os recursos escassos, porque eles acham que entendem quais setores estratégicos precisam mais. Olha o que eles fizeram com as estatais, com a Petrobras. Então, de novo, não dá para ter nenhuma esperança de que coisa boa vai sair daí. Aí você pega um André Esteves da vida, andando por aí com o Haddad a tiracolo, para mostrar para os seus clientes, para mostrar para o mercado que ele é palatável, que ele precisa de um waiver, de um tempo para mostrar que vai ser responsável. Isso é uma piada de mau gosto. Agora, quem é o André Esteves? Além de um banqueiro bilionário com questões éticas muito questionáveis, né? Muito dúbias. Ele era o melhor amigo do Guido Mantega. Ele vai ganhar muito dinheiro, provavelmente, na época do PT, porque ele pode até ter sonhos estranhos que façam ele achar que toda a mesa de operações do banco dele tem que mudar de opinião e posição da noite para o dia. Ele pode ter esse tipo de coisa e pode ganhar muito dinheiro com isso, né? Agora, o mercado, a dona Maria, o seu José e quem tem uma poupança investida ali no Brasil, não. Pode até ser que volte à época dos rentistas, que é você emprestar como uma espécie de agiota para um estado perdulário, né, e viciado em gastar. Mas tem que lembrar que isso é um pacto mefistofélico. Você vai subir os juros, você vai para a praia e vai ganhar uma boa taxa de retorno sem fazer nada em termos nominais. Ao longo do tempo, a inflação tende a corroer esse ganho, porque a inflação é o resultado inexorável de um Estado irresponsável, perdulário, heterodoxo, com a nova matriz macroeconômica.
Isso não dá certo, Paulo. É o básico do básico de economia.